Pessoal, digamos que eu quisesse tirar, tirei o cubo, tirei tambor e tal, eu quero desmontar as sapatas, quero tirar essas sapatas daqui. Levanta e vem aqui prestar atenção. Como é que eu vou tirar o pratinho aqui? Como é que eu desmonto essa trava da sapata? Tá? Como é que ela funciona? O que prende ela é a pressão da mola, essa molinha que está aqui dentro. Então, se vocês observarem, o pino que está ali no centro, ele tem como se fosse um T na cabeça dele. E o prato tem um rasgo no mesmo formato desse T. Eu tenho que montar de forma que passe o T, só que eu preciso girar o prato para ele ficar cruzado. Ó, observe que um cruzamento entre a posição do pino e o rasgo do pratinho, certo? Então como é que eu faço para desmontar de uma forma simples isso aqui? Ela não salta pra fora? Cara, é difícil ela saltar assim. Ela não tem muita pressão, então. Cara, não. Ó, eu tenho uma noção, olha a pressão que tem. Consigo mexer com a mão, tá? Só que às vezes eu tenho que mexer com a mão, tem que girar, então é ruim. Até porque esse pino aqui, ele entra de trás para frente. O pino ali, como se fosse uma cabeça de prego, atrás, ele vem por trás do espelho de freio, essa parte dessa chapa de trás, ele vem de lá para cá. Então até esse aqui, você vai ficar tendo espaço para tirar essa. O que vai acontecer? É ruim de eu empurrar com a mão, segurar a parte traseira, girar meio fora de posição. Eu posso usar um alicate comum, universal, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pratinho, tá? Vou pegar a aba do prato por fora. Como é que está a posição ali? Ele está... o pino está na vertical, o rasgo está na horizontal. Com o dedo por trás eu vou segurar o pino, porque na hora que eu empurrar, o pino vai querer empurrar para trás junto. Aí eu vou ficar brigando com o pino indo e voltando. Com uma mão eu calço o pino por trás, com a outra mão eu pego o alicate e tento só girar ele então. Deixa eu fazer de novo para conseguir filmar. Segura com o alicate o pratinho, calça com o dedo atrás para o pino não recolher junto e gira o prato. Tira a mola, tira prato e tira o pino. Ó, eu falei que tinha uma cabeça de prego, ó. Essa cabeça aqui, pessoal, o furo é menor, então não vai permitir que ele volte, que ele seja arrancado, tá? Então é algo bem simples, bem espartano como é feita a fixação. Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Ele passa e trava assim. Aí precisa mudar, eu virar para ele sair. Também virar na Kombi é assim mesmo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Tirei a trava da sapata, tira as duas, né? Tira de lá, tira de cá. Teoricamente, só quem vai estar segurando a sapata no lugar a partir da hora que eu tirar as travas é as molas. A mola aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho o mancal fixo, aqui, ela está só encostada. Aqui em cima do cilindro de roda, ele está só encostado. Está só sendo tracionado pelas molas, pela mola superior, aquela lá de dentro, e pela mola inferior. Soltei as molas, soltei uma, soltei a outra, eu tiro as sapatas, coloco em cima da mesa. Tem carro mesmo, pessoal, que depois que eu soltei as duas travas aqui, a de lá e a de cá, eu consigo só torcer a sapata e trazer as duas sapatas montadas com mola, tudo inteirinho, botar em cima da mesa. Dependendo do tipo de reparo que eu vou fazer, é fácil, não precisa ficar me brigando para botar mola no lugar e tudo mais, certo? Então, outro ponto importante aqui, antes de eu liberar vocês para mexer nos carros.
Sempre tem que tomar cuidado com a posição dessas molas aqui, ó. Observem que eu tenho a mola inferior, que é que fecha a parte de baixo da sapata. Eu tenho a mola superior, que é essa aqui, ó, aqui atrás, que fecha a parte de cima da sapata. Eu tenho a mola, pessoal, aliás, não, essa aqui não, essa da frente. Não, esse não é a superior. Eu tenho a catraca. O que é essa catraca aqui, ó? Essa catraca, pessoal, eu mostrei para alguns semana passada. Ela faz a regulagem da folga gerada pelo desgaste das lonas. E ela deve ter jeito de ser ruim, nem colocar ela aí, né? É chatinho. Não é ruim, é chatinho. Tem coisa pior, bem pior. O que acontece, pessoal? Essa catraca aqui, como é que ela vai funcionar? Conforme tu aciona o freio e atrita a lona com o tambor, vai gastando essa lona, vai gastando o tambor. Ou seja, a distância entre a lona e o tambor vai aumentando. Porque está desgastando, está perdendo o material, né? Então, periodicamente, eu preciso diminuir essa folga. Lá nos carros antigos, tu tinha como se fosse uma rosetinha, uma porquinha, que tu regulava aqui no cilindro de roda. Embaixo, em cima, tem carro que tinha 2 cilindros de roda na dianteira e 1 cilindro de roda na traseira. E aí tu tinha aqui como se fosse um parafuso de regulagem. Tu tirava uma tampinha atrás do tambor, uma tampinha de plástico, de borracha, de plástico que dava acesso, entrava com uma chavezinha de fenda e rosqueava aquela porquinha para jogar a lona mais para fora. Hoje em dia, existe uma catraca que faz isso automaticamente. Funciona bem? Normalmente não. Mas a função dela é fazer essa regulagem de forma automática. E como é que ela vai funcionar? Cada vez que tu pisa no freio de serviço no caso, no hidráulico, que os pistões do cilindro de roda empurram as lonas, as sapatas para fora, ela vai abrir e quando tu tirar o pé ela vai retornar. Quando tu puxa o freio de estacionamento, o freio de mão, tu abre as sapatas de forma manual. Tu puxa, tensiona o cabo, vai sem cabo, vai de lá com o cabo. Eu já tinha mostrado o freio de mão para vocês. Tu puxa o freio de mão, tu aciona esse cabo, essa alavanca aqui através do cabo, e tu aciona manualmente a sapata. Quando tu faz esse acionamento do freio de mão, a catraca de regulagem ela está ligada na sapata, mas também está ligada no bracinho do freio de mão. Então, quando tu aciona o freio de mão, ele faz a abertura, faz o acionamento. Se tu tem desgaste, espaço entre a lona e o tambor, ela gira uma catraquinha nessa regulagem. O que é uma catraca? Isso aqui é uma catraca. Por exemplo, ó, ela vai para um lado, mas não vai para o outro. Isso é uma catraca. Eu tenho uma catraca aqui. Quando eu puxo o freio de mão, ela aciona. Quando eu tiro o freio de mão, Volta normal. ela vai voltar pela ação da Vai lá lavar o bola de rosto. retrocesso. Mas a regulagem da catraca, do ajuste da folga, não vai voltar. Ela já não soa. Então o que acontece? Para de exercer pressão da lona contra o tambor. Só que o tambor ainda fica, a lona e o tambor ficam encostando suavemente. Então cada vez que puxa o freio de mão, você acaba ajustando aí. Regulando. Exatamente. Você faz essa regulagem. Se a regulagem está funcionando bem. Professor, se a gente está parando em um lugar onde a gente vê que o carro não vai ter movimento, não tem necessidade de puxar o freio de mão. Numa descida tu pode deixar sem puxar o freio de mão. O que vai segurar o teu carro? Bota no arquinho. Né? Porque, tipo, se eu tô pensando em puxar o freio de mão, igual você falou em questão da regulagem, se puxar o freio de mão também não vai, entendeu? Porque, tipo assim, quando eu uso o freio de mão, eu querendo ou não, tô gastando. Se tu estiver parado, não tem atrito. Mas só que no caso, como você disse, que quando a gente volta o freio de mão, vai encostar um pouquinho a lona. ele já vai ter encostando a lona no tambor. Bem suave. Mas assim, milésimo de milímetro ali. Já vai terminar aqui, 3, né? 4 voltas que a roda 10 já. Professor, eu tava olhando lá a regulagem do meu carro.
cara falou sobre a regulagem do freio de mão, eu também Pois é. que tem um monte de parafusinho, tem barato por cima. Será que é ali por Espera um cima, então, pouquinho, meu, deixa eu deve ser ali onde tem aqueles parafusos? Até porque não abre antes. Tem a ponta do cabo e as plaquinhas. Mas daí espera um pouquinho, eu também quero. Só que lá a regulagem da alavanca do freio de mão. Não confunde com a Vai regulagem pagar? aqui dessa catraca. Vai pagar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vai pagar. Tá? Então, para que essa catraca funcione corretamente, pessoal, ela tem que estar montada certa. A catraca tem uma mola também. Por quê? Imagina que ela tem que transformar o movimento de abertura num movimento rotativo aqui nessa catraca. Afinal, ela tem que girar, né? A catraca ela é giratória. Clac e não volta. Clac e não volta. Clac e não volta. E cada vez que ela faz um clac, ela vai jogando mais para fora a nossa sapata. Então ela tem que estar toda montada certinho, ela tem que estar todo o posicionamento adequado na hora que eu vou montar. Então reforço com vocês, cada mola que eu tenho aqui, ela tem uma posição. É igual em todo carro? Não. Todo carro vai ter as mesmas molas. O que pode mudar? A posição que aquela mola pega. Para desmontar ele tem que tirar todas as molas, não? Para desmontar o que exatamente? Para tirar a sapata ali para trocar as pastilhas. Pastilha não, a lona, né? Tem que tirar todas as molas. Já todo montado de novo. Montar tudo. Então a sugestão que eu dou para vocês, tá? Faz um lado de cada vez do carro, abre os dois tambores e faz um lado de cada vez. Por quê? Na dúvida, Pra dá pegar o uma espelho. olhada do outro lado. É a mesma coisa. Mas só vai ser espelhado, né? Porque a soldadura de cabo e tal vai ser espelhado. Ou, na dúvida, tira uma foto antes. Torcer pra não já pegar errado. Exatamente. Professor, você acredita Tem que carro esse que, cara, tem carro, só que ele comentou ali, de pegar já errado. Cara, tem carro que o freio funcionava, isso, cara, é um troço ingrato. Eu fui fazer revisão num Uno, igual aquele lá, uma vez. O carro funcionava, o freio funcionava bem, foi um freio de mão regular e tal. Eu fui trocar a lona, que estava gasta. Mas, teoricamente, estava gasta e tal, mas o carro freava, funcionava o freio direitinho, bonitinho. E quando eu desmontei, eu achei que estava esquentado. Eu tinha feito um Uno uns dias antes e estava diferente. Que era mais ou menos no mesmo ano. Cara, eu olhei, cara, isso aqui tá diferente. Eu desse ano é assim. Eu olhei a aula para poder soltar a cabeça do cabo. Usando um alicate universal, tá? Usa a parte de corte dele. Cuida para não atorar o cabo. Cuida para não atorar o cabo. Tá? O que tu faz? Tu usa essa parte de corte para recolher a mola e tu usa o resto do cabo do bico para fazer uma alavanca. Tu pega lá o cabo e faz assim, ó. Puxa, essa, por cima é mais fácil. Posiciona ali, sem apertar o alicate para tu não degolar o cabo, e tu faz uma alavanca, ó. Alavanquinha só para recolher o cabo, a mola. E aí recolhendo a mola, tu consegue soltar o cabo. Mais ou menos. Isso aí é tão fácil. Consegue soltar, porque o cabo já está todo despentelhado, o cabo está feio, enfim. Mas o que acontece? Tu consegue recolher a molinha dessa forma. Existe um alicate para isso. Existe um alicate para recolher essa mola. Tá? Como é que funciona? O alicate, tu vai ter que vestir ele no mesmo lugar onde eu coloquei o mordente de corte do alicate aqui. Qual que é a diferença? Lá ele tem, imagina como se fosse essa faixa de corte, só que com uma meia lua. Para quê? Para pegar o cabo sem entrar entre a mola e o cabo ali, só que sem o risco de cortar o cabo, sem o risco de degolar. E aí tu faz o mesmo processo de fazer uma alavanquinha para recolher a mola, para tu poder soltar a cabeça do cabo, certo? Mas tu não tem a ferramenta, não tem lá o alicate universal tu consegue fazer, só que sempre tomando cuidado para não apertar. Se tu apertar, tu degola o cabo, certo? Tranquilo?
do sistema. Esse ar vem da onde? Do próprio óleo. Do fluido do freio. Mas É para não voltar também para o ABS. Né? também. No caso lá quando a gente empurra a pinça de volta, né? Quando a gente abre ela para trocar pastilha. Aí sim. Mas vamos entender assim, ó. Da onde que vem esse ar dentro do sistema? Um sistema hidráulico, teoricamente fechado, mas tem ar. Da onde vem esse ar? O fluido de freio ele é um fluido higroscópico. O que isso quer dizer? Ele retém a umidade do ar, ou seja, ele puxa a umidade presente no ar para dentro da composição dele. Então, por exemplo, se eu pegar um fluido de freio e olhar aqui a temperatura de ebulição dele, 230 graus. Esses 230 graus corresponde, pessoal, ao ponto de ebulição dele a seco, ou seja, em nível do mar e sem água na composição. Ou seja, ele tem que garantir que não vai evaporar quando aquecido até 230 graus. Tranquilo? Facinho. Só que conforme eu vou deixando esse fluido mais tempo lá no carro, ele vai ficando mais velho, o que vai acontecer? Ele vai puxar a umidade presente no ambiente. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a tampa do reservatório e a tampa ela não é totalmente selada, porque ele tem que respirar justamente para ele não encepar o freio, para não dar pressão dentro do reservatório. Tá? Então ela tem a borrachinha lá que permite de uma certa forma a entrada de ar. Então o que vai acontecer, turma? Com o passar do tempo, esse fluido ele vai acumulando água. Essa água que tem presente no fluido vai baixando o ponto de ebulição do fluido, ou seja, aquele ponto lá que era na casa de 230 graus já não vai mais ferver a 230. Quanto mais água ele tiver na composição, mais perto de 100 graus, que é a temperatura onde a água entra em ebulição a nível do mar, vai se aproximando, no caso, desses 100 graus, vai caindo esse ponto de ebulição dele de 230. O que vai acontecer, turma? A água presente no fluido, com o aquecimento, vai querer evaporar, vai querer aquecer. Onde que eu tenho aquecimento no sistema de freio? Vamos pegar, por exemplo, lá no sistema de freio a disco na dianteira. Eu tenho as pastilhas aqui, tenho um disco aqui no meio. Conforme o freio, a pinça avança o pistão dela, o ângulo da pinça de freio, que empurra a pastilha contra o disco, mordendo o disco, reduzindo a velocidade da rotação da roda. O que vai acontecer? O calor gerado por esse atrito entre a pastilha e o disco vai passar a irradiar para a pinça de freio, para o pistão, e vai aquecer o fluido que está atrás do pistão. O fluido que está aqui na câmara de pressão do sistema, essa parte redonda que tem aqui atrás do pistão da pinça de freio. Então o que vai acontecer? Aquecendo esse fluido aqui, se ele tiver presença de água na composição, tende-se a querer evaporar. Quando vocês esquentam água lá numa chaleira, por exemplo, quando ela começa a esquentar, está esquentando, daqui a pouco, lá perto dos 100 graus, nasce uma bolinha de oxigênio lá no fundo da panela, da leiteira, da chaleira lá que eu estou fervendo. Aquela bolinha daqui a pouco, que nasceu lá no fundo, ela vai se soltar e subir para a atmosfera. Correto? Todo mundo já ferveu água em casa por algum motivo. Nem que fosse para fazer um miojo. Subiu a bolinha e estourou na atmosfera. Conforme eu tenho calor lá no fundo daquela panela, mais bolinhas vão surgindo. Onde é que é o fundo da minha panela aqui? Onde é que é o fundo da minha chaleira? As costas do pistão. A pinça, mas principalmente as costas do pistão. Por quê? O pistão é a parte que mais esquenta. A primeira parte que recebe o calorão ali do atrito do disco é a pastilha. Então, onde é que vai nascer aquela bolha, a bolinha de ar? Dentro da câmara de pressão da pinça. Essa parte arredondada aqui. Como eu expliquei para vocês, quando eu piso no sistema de freio, eu tenho que gerar pressão lá no provador e essa pressão vai pressionar o fluido dentro do sistema fechado, avançando o pistão lá na pinça e os pistõezinhos no cilindro de roda.
Só que se eu tenho uma bolha de ar dentro desse sistema, o que vai acontecer? Lembrando que cada vez que eu piso no freio, eu empurro essa bolha para baixo. Né? Então, pisei no freio, empurra a bolha contra o final do sistema, né? As costas do êmbolo da pinça, ou contra os pistõezinhos aqui do cilindro de roda. Quando eu piso no freio, o que vai acontecer se eu tirar a bolha de ar? Eu vou ter que comprimir essa bolha de ar tudo que der, então o limite dela, para depois eu transferir o esforço para o fluido hidráulico, para o fluido de freio. Então, se eu tenho bolha de ar aqui dentro, eu tenho um pedal que ele fica borrachudo. Por quê? Eu tenho que primeiro ter um delay de frenagem também, um tempo de resposta mais demorado. Porque imagina, em vez de eu pisar e automaticamente ele atuar lá embaixo, eu vou ter que pisar, ele vai ter que comprimir aquela bolha de ar para depois transmitir o esforço. Então eu não posso ter bolha de ar aqui dentro, só que essa bolha ela cria-se naturalmente. Então por isso que é importante se fazer a troca do fluido de freio periodicamente. Então você pisou e está pesado ali, o freio é porque está com bolha de ar. Não é pesado. Assim, com a sua pressão. Pesado é quando tem problema no hidrovácuo, lá no servo freio, que a gente falou na última aula. Ele ajuda a puxar o pedal. Aqui tu vai ter o pedal com uma consistência borrachuda. O pedal tem que ser assim, ó. Tu pisou, pum, acionou o freio. Quando tu tem bolha de ar, tu vai pisar e ele vai fazer. É como se o pedal fosse meio borrachudo, como se tu estivesse pisando em um pedaço de borracha. Tá? Então, e tu não vai ter uma resposta instantânea do freio. Então tu gera um retardo da tua frenagem. Por quê? Porque tu tem que comprimir essa bolha até o limite dela para depois tu transferir o esforço. Foi um experimento que eu tinha comentado, acho que eu cheguei a comentar com vocês. Tu pega uma seringa, tira a agulha, por favor, para não furar o dedo. Enche essa seringa de ar, põe o dedo na ponta e empurra essa seringa com força. Tu vai conseguir comprimir ela, quase até ela passar até um pouquinho da metade muitas vezes. Por quê? Tu está comprimindo o oxigênio que está dentro dela. O oxigênio é compressível. Esvazia ela, enche ela de água e faz o mesmo teste com o dedo na ponta. Ela também vai ceder, só que muito menos do que antes. Porque agora está comprimindo as moléculas de oxigênio presentes na água. E não um lugar, uma cápsula só de oxigênio. Ou seja, ela tem muito menos oxigênio para comprimir. Então o que acontece, pessoal? É o que acontece aqui dentro. Se eu tenho um sistema onde eu tenho fluido e tenho bolha de ar, eu vou ter que comprimir essa bolha de ar para depois eu ter a frenagem funcionando. E aí é importante a sangria. Tá? No mundo perfeito, pessoal, no mundo perfeito, nós vemos no mundo imperfeito. No mundo perfeito, você teria que trocar o fluido de freio do veículo periodicamente. Quanto que é periodicamente? Conforme o plano de manutenção do carro. Normalmente está lá junto naquele pacotinho de livretos e informações técnicas que tem lá no manual do proprietário. Porém, pessoal, pode acontecer de tu não ter essa informação. Não tem, teu carro não tem mais aquela pastinha dentro do porta-luva. Pesquisar essa informação no site do fabricante, antes tu encontra, dando um Google, e tu consegue de repente buscar essa informação. Na média, o fabricante manda trocar fluido de freio a cada mais ou menos 20 mil quilômetros ou 2 anos. Mais ou menos essa é a média que os fabricantes pedem a substituição do fluido conferido. Existe uma ferramentinha bastante simples, se popularizou de um tempo, de uns anos para cá, que é essa caneta aqui, que verifica a qualidade do fluido de freio. É uma ferramentinha relativamente barata. Hoje tu compra aí, menos de 100 pila, tu compra uma dessa aqui. Tá? Funciona com uma pilha. Já vimos até que a gente carregar na carregador de celular. Um carregador pilhazinho. USB? Isso, no USB. Então, essa aqui é a pilha. Como é que ela funciona, pessoal? Ela basicamente calcula quanto de umidade tem no fluido. Baseado em quê? Em fuga de corrente. Então, basicamente, ela faz o quê? Se vocês olharem, ela tem 2 eletrodos, tem 2 pontinhos de cobre aqui embaixo. Coloca ele dentro, abre a tampa do reservatório, mergulha a ponta dela dentro do reservatório e aperta o botãozinho. O que ela vai fazer? Ela vai
curto-circuito com a tensão bem baixinha, uma corrente bem baixinha, entre esses dois polos, usando a água como condutor. Sabe, né? Que se tu der um curto-circuito na água e tu botar a mão nessa água, se tu botar, tu alimentar, tá lá, não faz isso. Mas tu sabe que se tu pegar uma extensão, lugar na tomada, decapar as duas pontas, atirar numa poça d'água, e tu meter a mão naquela poça d'água, tu vai tomar um cagaço. Porque a água é condutora. A água conduz a eletricidade. Não faça esse teste. Faz o testezinho da seringa se quiser, mas não te dá um choque. A outra vez, aquela a segunda enchente que deu atrás, o cara morreu ali de bicicleta. Aqui do outro lado da BR, É? aqui na van, naquela esquina da van. Mas água pura em si, não. Pura. Sem água pura. Não, só água com café. Coisa de barata também tem cloro, Tem cloro, tem minerais, tem um monte de tranqueira. sais aí, isso faz coisa. Mas a água Água, eu nunca tentei fazer um curto usando água tipo desmineralizada, alguma coisa assim. Nunca fiz se não enganar, não pega. Tá. Tem quase tempo. Eu tenho um porta-malas. No porta-malas do freezer eu tenho uma garrafinha de água desmineralizada só quando eu fiz a solução com radiador de freezer. Tipo, eu não tive, né? Mas quando as coisas de admissão. As válvulas não são acionadas diretamente por um comando de válvula. É uma eletroválvula que faz esse acionamento exatamente para ele ter uma gordurinha, para tu ter um ganho em alta rotação, em baixa rotação, ele faz esse ajuste. Essas eletroválvulas precisam estar cheias de óleo. Então, se tu deixa o carro desligado muito tempo, elas tendem a dar uma esvaziada. Elas não vão estar por nível pleno. Então eu tenho que ter as galerias todas do motor preenchidas, as que tem que ter preenchimento. Mas tu achar que está abaixo desligado, ele está pior ainda. Aham. Exatamente. Ali, O que aí tem que fazer? Vai dar diferença? Vai dar diferença. Vareta. Pequena, mas vai. Então o ideal é tu ligar o carro por 10 segundos. Não precisa esquentar o carro, esperar ligar a ventoinha, aquela coisa. Não precisa isso. Liga ele por 10 segundos. Que é para quê? Pressurizar o sistema, encher todo mundo que precisa ter óleo, afinal isso já está na conta da vareta. Encher filtro, encher galerinha, encher todo mundo. Desliga 10 segundos, que aí o que é excesso em todos os lugares vai descer. Aí agora tu mete. Tá? Tira a vareta, limpa a vareta. Nunca limpa a vareta com estopa de fiapo, sempre com papel ou com pano. Estopinha de pano, toalhinha, aquela estopa de fiapo que o pessoal usa para área de filmaria, tá? Que é um chumaço de fiapo, pode ficar um fiapo daquele trancado na vareta ali em algum lugar e ir para dentro do motor, isso vai dar um problema gigante lá na frente, tá? Então limpa a vareta, coloca a vareta, até o final batentezinho da vareta lá, tira a vareta, confere o nível, nunca pode estar acima do máximo nem abaixo do mínimo, tá entre as duas marcações. É por isso que o cara mede o óleo que o carro frio, ele sempre dá acima da medida. É por causa que o cara não liga o motor para subir o óleo. Aí foi o que o Marcelo comentou. Se tu medir com óleo frio, o motor usa para te medir o óleo teu, que é a pior situação possível. O óleo ele já tá te roubando para mais. Sim. Já tá tudo lá no carro. E ainda se teu óleo estiver baixo, que é o teu caso, tu estava bem no risco do mínimo, é preocupante. Mas ele sempre dá Imagina a hora que começar a encher as galerias, vai faltar espera lá aquela gordurinha mais no carro. Entendeu? Então, por isso que é bom dar com a garrafinha d'água. Daí põe um pouquinho de água ali completa. não faz que vai ter gente que vai acreditar nisso. Não faz. Não faz a fábrica de café com leite dentro do carro do motor. Cara, eu fiquei olhando pra ele, eu digo, será? Não faz as coisas que tem os emocionados que vão acreditar. Não fala perto do Misael. Tem os emocionados que vão acreditar. Não fala isso. Não. Então assim, ó, pessoal. Então assim, pessoal. Para verificar
com a canetinha. Vamos pegar aqui o fluido em tese novo. Novo, entre aspas. Bacana no armário. Essa fica Ali que você viu a posição ali. Um calor de... Mas assim, esse aqui ele já não tá lacrado. Eu ia pegar um lá no laboratório de moto. Eu tenho 3 lacradinhos no laboratório de moto. O problema é que trocaram uma de parafuso quebrado para conseguir remover. Tá? E torce para que a rosca espane, estrague sem o sangrador. Se espanar na pinça ou no cilindro de roda, o cilindro de roda é barato. Eu consigo empuxar, mexer e tal. Cara, um torneio bem bom consegue. Tá? Mas a maioria dos torneios não resolve o rosca de subir. Pelo qual motivo? Atualmente, para tu mudar uma rosca, consertar uma rosca de pinça de freio, tu tem que entrar com uma ferramenta, uma broca, por exemplo. E o cara tem que ter cuidado suficiente para ele entrar com uma broca só na parte onde tem rosca, sem encostar no fundo. Porque se a broca... Ele está ligado dentro do sistema de freio e ele faz toda a leitura da parte eletrônica da interface do ABS com o freio. Então como é que vai funcionar? Para que o ABS funcione, qual que é a função do ABS? ABS é Anti-Lock Brake System, ou seja, o sistema anti-travamento do freio. O que eu expliquei para vocês, quando a roda, se tu pisar no freio e a roda travar, não importa para onde tu vem no volante, o carro vai deslizar numa linha reta, então tu não tem controle sobre o que está acontecendo. O ABS faz com que a roda não trave, mesmo que tu pegue por junto, os dois pés no pedal do freio, ele não vai travar totalmente a roda. E para que isso aconteça, o que ele faz? Em cada roda eu tenho um sensor de velocidade. Quando vocês fizeram aula de suspensão, vocês viram que tinha um fiozinho conectado lá na manga de eixo. Esse fiozinho lê individualmente a velocidade de cada uma das rodas. Tá? Então, tem 4 rodas e tem 4 sensores. Com base na leitura de velocidade dessas 4 rodas, o módulo sabe qual roda que está querendo travar na hora que eu estou freando. Eu juntei no freio, eu estou com 2 rodas, eu estou na BR, eu vejo que a fila parou e eu começo a puxar o que eu estou na pista da esquerda, tem a mureta, né, que separa a BR, e eu começo a puxar o carro para a esquerda, em direção à mureta para, sei lá, para não ficar na reta de colisão do carro que está na minha frente ou de quem vem atrás. Só que perto da mureta, como não passa carro, naquele pedacinho, ela é mais suja, tem mais poeira, areia, pedrisco. O que acontece quando o pneu do carro pega essa sujeira? Ele derrapa, ele tende a travar mais fácil. Então o que vai acontecer? Eu estou pisando no pedal, a minha interface como motorista é só acionar o pedal. O módulo vai estar lendo o quê? Que a roda lá do lado do carona, do motorista, as 2 rodas do motorista, por estarem num asfalto mais sujo, elas estão querendo travar mais do que as outras. Elas estão querendo parar, travar e arrastar em relação às outras. O que o módulo vai fazer? Ele vai calcular a velocidade que está as outras rodas, as rodas que estão lá, e ele vai fazer o quê? Ele vai tirar um pouco de freio daquelas rodas. Tudo bem aí, Gil? Tá. O que ela vai fazer? Eu pisei uma vez só no pedal, eu tenho um único pedal, só que ele vai jogar mais freio na roda que está mais livre, na roda que está girando mais livremente. Uma ligada no coração, velho. Todo mundo está embaixo da palitinha do olho, fez assim, ó. Foi na mão. Não é para ti, tu sabe isso. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai olhar, essa roda aqui está com uma menor tendência de travamento, ou seja, está aderindo mais ao asfalto. E a de lá está querendo travar, ele vai tirar um pouco de pressão de freio daquela e vai jogar mais nesse aqui. E já na traseira, ele vai fazer essa análise em tempo real, balizado na velocidade que cada roda está girando. E o módulo que vai tomar a decisão de quanto de pressão de freio que vai para cada roda. Certo? O que eu fiz? Eu só pisei no freio uma única vez.
Se a pressão de freio que eu fiz no pedal não foi suficiente para todo esse rolê, todo esse gerenciamento, dentro do módulo do ABS tem uma bomba. Então o que ele faz? Ele não apenas distribui a pressão de freio para cada roda. Se for necessário gerar mais pressão, ele faz. Ele cria essa pressão. Então eu não preciso ficar pisando várias vezes no pedal. Eu só pisei uma vez. Isso é para me dar conforto. Eu piso uma, se faltar pressão, imagina, ele libera a pressão, segura a pressão, libera a pressão, segura a pressão, libera a pressão, segura a pressão. Em cada roda, muito rápido. Por isso que eu sinto o pedal fazer brrr, brrr, brrr. Eu sinto um golpe no pedal quando o carro tem freio ABS. E o ABS está em funcionamento. Parece que ele está derrapando, né? Parece que ele está. Que ele não está derrapando, na verdade. Se ele estivesse derrapando, ele ia embora. Aí ele está fazendo o quê? Ele está soltando, liberando cada uma das rodas de forma individual. Tem alguns carros que não tem gerenciamento individual na traseira. Se vocês pegarem aí Ranger S10, ali início dos anos, até 2007, por aí, 8 talvez, tu encontra algumas S10 e Blazer e Ranger que tinha 2 sensores na dianteira, um em cada roda, mas na traseira era um sensor só no diferencial. Ele era no meio, lá na bola do diferencial, lá no centro do eixo traseiro, tinha um sensor de velocidade só. Então ele dosava como? Individual nas rodas dianteiras e conjunto na roda traseira. Não tinha individualidade no traseiro. Tá? Mas tu pegar os carros mais novos, já vai ser nas 4 rodas, e todos os carros acima de 2013 é obrigatório ter ABS, tá? Com gerenciamento individual. Então, qualquer carro 13 em diante, vocês vão ter freio ABS, porque nem o airbag também se tornou lei regra na mesma legislação. Qualquer anormalidade que ocorrer no sistema eletrônico do ABS, tu vai receber uma notificação lá no painel, vai acender a luz do ABS lá no painel, a luzinha espia do ABS. Tá? O que essa luz pode estar te indicando? Qualquer anormalidade no sistema. Que tipo de anormalidade o sistema consegue identificar? Vamos pegar, por exemplo, falha nos sensores. Se algum sensor não estiver mandando informação para a central, como é que ela vai saber que o sensor não está mandando informação? A central manda um sinal elétrico para o sensor lê a rotação da roda e devolve uma informação, um gráfico, na verdade é um gráfico quadrado, um gráfico para a central. Se a central não estiver recebendo a resposta adequada, acende a luz. Por exemplo, sensor dianteiro direito está lendo uma velocidade incompatível com o resto do carro. Eu tenho 3 rodas lendo que eu estou andando a 60 por hora e uma roda registrando que eu estou a 5 por hora. Alguma coisa está errada. Pela estratégia da central, a central já sabe, eu tenho 3 rodas na mesma velocidade. E uma roda só com uma leitura de velocidade totalmente descabida, o que pode acontecer? Está com problema no sensor. Ou uma interferência no chicote, alguma coisa que está chegando o resultado errado no módulo. Vai acender a luz do painel. Se o sensor queimar, o módulo vai me avisar? Vai. Mas ele não vai te avisar que o sensor queimou. Ele vai te avisar que não tem leitura do sensor. A central ela não sabe se está queimado o sensor. Ela sabe que ela não está recebendo informação. Ou a informação está muito errada em relação às outras rodas. Entendeu? E aí lá no scanner, depois eu vou mostrar para vocês ali, ele vai dizer sensor dianteiro direito, sensor traseiro esquerdo. Ele me dá qual que é o sensor do carro que está com esse problema. E isso me dá um direcionamento para fazer o diagnóstico. Certo? Então como é que a gente faz? Basicamente, a gente precisa conectar o scanner no carro. André, aperta o botão de partida por gentileza. Só o botão. Para fazer a comunicação, a gente tem que ter linha 15, né, que é o pós-chave, como seria a chave ligada para o primeiro estágio. Esse carro não tem chave, ele é cartão, então tem que ir lá e apertar o botãozinho. A gente vai na função de scanner, vamos procurar lá a Renault. Cadê a Renault?
Vamos fazer a identificação automática, ver se ele vai pegar, se não ele conectado, tá. Se ele não fazer a leitura automática, a gente faz manualmente a seleção. Já puxou, ó. Veículo 2017, Renault Captur 1.6, motor 4 em linha, 16 válvulas, flex, código H4M. Número do chassi do carro, quilometragem no painel, 288 km. E a placa não está registrada no sistema, ele nunca foi emplacado esse carro, então não tem essa informação. Dou OK e vou acessar aqui as informações. O que ele me dá? Varredura de códigos, apagar códigos, motor, transmissão, freio de travamento, airbag, sistema de carroceria, rádio, iluminação, essas tranqueiras tudo. Painel de instrumentos, direção assistida, esse carro tem direção elétrica. Aí o rádio que é separado, não faz parte do sistema. No nosso caso, a gente quer ver se tem, digamos que a gente quer ver se ele tem algum código de falha do ABS. Digamos que a luz do ABS estivesse ligada. Ele ia ler varredura de códigos. Pré-varredura, não fica manutenção nenhuma. E ele vai ficar lendo lá tudo que é código de falha que esse carro tem. Ele vai me separar por sistema. Barrinha verde ali que está carregando as centrais desse carro. Dependendo do carro, quanto mais centrais o carro tem, mais demora para fazer essa leitura completa. Vamos pegar que esse carro aqui tem umas, eu não contei ali, mas umas 7 centrais ao todo. Tu pega hoje em qualquer Audi aí de entrada, tu tem mais de 20 centrais no carro. Cada porta tem uma central. O teto solar é uma central. O do porta-mala tem uma central. Então, é bastante coisa. Então vamos lá. Códigos de falha de motor, ele está registrando um monte de falha, né, pessoal? Controle do atuador do corpo. Tem bastante coisa. Vamos ver do freio. Freio de travamento. Sinal de injeção multiplexado inválido. Sinal de injeção multiplexado inválido. A rede multiplexada é a rede CAN. Alguém já ouviu essa palavra, esse termo, rede CAN ou rede de comunicação? Pega um carro que tem várias centrais hoje. Tá? Essas centrais precisam conversar. Elas compartilham informação. Um exemplo. A informação, hoje, quem é que lê a velocidade, quem é que dá para o painel a leitura de velocidade do carro? Por quê? O ABS já precisa recolher a velocidade para fazer o funcionamento dele. Eu precisaria ter um sensor lá no câmbio para fazer a velocidade também? Bom, eu já estou colhendo através do sinal eletrônico. Eu sou obrigado a ter essa leitura roda por roda. O ABS colhe a leitura das 4 rodas, faz a média das 4 e manda para o painel. Só que o painel é uma central. Então eles estão se comunicando. A central de injeção, às vezes, precisa dessa informação de velocidade para alguma coisa. Da onde que ela vai puxar? Lá do ABS. Lembra que eu comentei com vocês na outra aula sobre sistema de controle de estabilidade, controle de tração, que é tudo feito através do módulo do ABS também? Sistema de estabilidade, quem lê se o carro está querendo desgarrar para um lado ou para o outro, é o airbag. São os sensores de impacto do airbag que fazem essa leitura. E manda para o ABS. E o ABS vai dar uma seguradinha aqui e ali, numa roda e na outra, para manter a trajetória do carro. Então as centrais se conversam através de uma rede. E esse carro está acusando falha nessa rede. Ou seja, por algum motivo os módulos não estão se conversando. Tá? Por isso que ele acusou esse código de falha. O que eu vou fazer? Quero mostrar para vocês, antes de apagar qualquer coisa, nas funções do módulo anti-travamento. Estou selecionando aqui o módulo do ABS. E o que eu consigo ver